Oi, moçada! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje o tema é Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Tá? Eu sou o professor Ivo e estamos aqui para ajudar você a passar no vestibular, coisa que eu faço há mais de 42 anos. Já é tempo, hein? Bom, antes da gente começar, moçada, não deixe de curtir, não deixa de se inscrever, tá? Não deixa de ativar o sininho aí para você garantir nossas próximas aulas, tá? Muito bem, gente. Império Bizantino ou Império Romano do Oriente? O Império Bizantino, ele nasceu, pessoal, em função da decadência do Império Romano, tá? Por exemplo, uma das causas da decadência do Império Romano, o que era? Gigantismo. Tá tudo muito grande? Beleza, vamos dividir, tá? Depois que o imperador Teodósio bateu com as 10, ele dividiu o seu império entre seus filhos, Honório e Arcádio, tá? O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, foi pro beleléu logo logo. Mas o Império Bizantino não. Aliás, Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, esse vai durar, mesmo com perdas ali e aqui, até 1453. Vai durar durante toda a Idade Média. Agora, por que cargas d'água Império Romano do Oriente ou Bizantino? A capital não era Constantinopla? Pois é. Antigamente, você tinha ali uma colônia grega, Bizâncio. Depois os romanos trocaram de nome, Constantinopla. E hoje é uma cidade da Turquia, com o nome de Istambul, tá? Muito bem. Agora, olha só no nosso supermapa, tá? Nesse mapa aí mostra o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, tá? Pegava originariamente áreas do leste europeu, principalmente Península Balcânica, tá? Áreas do Oriente Médio e áreas do norte da África, como por exemplo o Egito, mas a capital estava lá, Constantinopla, beleza? Ó, o mapa aí como é que ficou, tá? Muito bem, esse Império Bizantino, pessoal, era uma monarquia centralizada, tudo concentrado no monarca, no imperador, tá? Era uma monarquia despótica e teocrática. Despótica porque se o imperador mandava, desmandava. Teocrática, não que esse imperador fosse um deus, não, eles já eram cristãos, tá? Mas esse imperador interferia até nos assuntos de instituições religiosas, nesse sentido aí. Em termos econômicos, pessoal, primeira coisa, né? Eles trabalhavam com agricultura comercial, ou seja, o plantio, no caso plantio em latifúndios, em grandes propriedades rurais, visando a comercialização agrícola. E um outro ponto super importante, o comércio marítimo. Olha só, pessoal, vocês viram ali no mapa, Constantinopla, hoje Istambul, está bem no Estreito de Bósforo, bem na divisa entre Europa e Ásia, entre Ocidente e Oriente, tá? Então, no transcorrer da Idade Média, produtos asiáticos, produtos orientais serão levados até Constantinopla, e aí comerciantes europeus, principalmente italianos, vão pegar esses produtos para serem revendidos no mercado europeu. Então, moçadinha, Constantinopla vai virar, ao longo da Idade Média, um importantíssimo centro comercial. Muito bem, agora, você viu a parte política, você viu a parte econômica, tá? E a parte religiosa. Bom, a princípio eram cristãos, certo? Teremos dois probleminhas aí, duas heresias, tá? Olha só essa palavra aí, heresia. É um crime contra a fé. É um crime contra a fé. Então, olha só, pessoal, a primeira heresia. Olha só essa palavra, iconoclastia, tá? Mas o que era essa iconoclastia? Né, pessoas que eram contrárias, né, ao culto às imagens. Os adeptos da iconoclastia invadiam os templos religiosos e literalmente sentavam a marreta em estátuas de anjos, de santos, até em estátuas de Cristo. A outra heresia, bem menos polêmica, foi o monofisismo. Olha só, outro palavrão aqui, monofisismo. Os adeptos do monofisismo não separavam, né, o Cristo humano, de carne e osso, que teve aqui na Terra, e o Cristo espiritual. Para eles tudo era uma coisa só. Agora, gente, né, o monofisismo não deu tanta polêmica, mas também pudera, né? Teodora, a imperatriz, esposa do imperador Justiniano, né, era adepta do monofisismo. Vocês acham que iam mexer com a mulher do homem? Mas nunca na vida, né? Tá? Agora, uma outra questão religiosa aí também foi o cisma do Oriente,
O que é cisma, pessoal? Ruptura, quebra, tá? O cisma do Oriente levou à criação de uma nova instituição cristã, tá? A Igreja Cristã Ortodoxa. Por quê, pessoal? Veja bem, são vários fatores, tá? Primeira coisa, as autoridades cristãs de Constantinopla não queriam mais se curvar para a autoridade do Papa, lá em Roma. Pensa bem quanto tempo levava para chegar a uma permissão, um pedido. Outra coisa, não concordavam com muita bandalheira que estava rolando na igreja lá em Roma, tá? Uma questão também nacionalista. Peraí, eu sou bizantino, eu sou de Constantinopla. Por que eu tenho que me curvar para o Papa que está lá em Roma, que não é da minha nacionalidade? E é claro, olha só uma questão política. Uma vez você tendo uma instituição religiosa sediada em Constantinopla, ficava mais fácil para o imperador interferir, né? Tá? E olha, gente, com a criação da Igreja Ortodoxa, que é muito comum nos países balcânicos como Grécia, Sérvia, é muito comum na Rússia, no leste da Ucrânia, entre árabes cristãos, do Líbano e da Síria, tá? Ainda tem muito desse quê de nacionalismo. Opa, tem muito. Tá? Na Grécia, que eu conheço pessoalmente, eu percebo muito disso. Tá? Esse quê de nacionalismo. É a igreja do meu país. Tá? Eles têm muito disso. Tá? Tem uma relação pacífica com as autoridades católicas romanas, mas tem muito a ver, até hoje, essa questão nacionalista. Tá? A igreja do meu país. Tá? Muito bem. Né? Aí houve essa ruptura. Foi uma ruptura da cristandade. Sim. Agora você tem uma instituição cristã que não tem mais vínculos com o Papa em Roma. O chefe, a princípio, vai ser quem? O patriarca de Constantinopla. Seria assim o bispo, o principal bispo da cidade de Constantinopla. Tá? Muito bem. Agora, esse Império Bizantino vai entrar em decadência. Tá? Atingiu seu apogeu territorial aí, na época do imperador Justiniano, que mandou construir a Catedral de Santa Sofia, né, que hoje é um cartão postal de Istambul, tá? Mas acabou entrando em decadência, tá? Devido às brigas internas, mas devido principalmente, gente, à expansão muçulmana. Primeiro os árabes tomaram parte do território do Império Bizantino, depois os turcos. Tanto é que o Império Bizantino acabou quando tropas do Império Turco Otomano entraram na antiga Constantinopla, hoje Istambul, em 1453. Tá? Dos legados aí, nós temos a preservação do direito romano, gente. Porque olha só, né, as leis no Império Bizantino eram baseadas no Corpus Juris Civilis. Esse código de leis aí, ó, olha só, ó, Corpus Juris Civilis. Corpo do direito civil em latim, tá? Vai ser baseado no direito romano. Mais do que preservar o direito romano. O direito romano era aplicado no dia a dia. E isso vai dar, ainda bem, né? Preservou-se aí o direito, né? Que é uma herança da cultura romana, que chegou até aos nossos dias, tá? Fora N elementos da cultura greco-romana que serão preservados e vão ser, digamos assim, ressuscitados no renascimento cultural, que é assunto para outro capítulo, né? É aquilo que eu sempre falo, né? Minha aula é que nem trabalho do Jack Stripador, por partes, tá? Muito bem. Olha então, moçada, não é brincadeira, né? O efeito, o legado cultural do Império Bizantino, beleza? Então, lembre-se que o conteúdo dessa aula vai ser publicado em PDF, né, no Telegram, conforme as inscrições. Conforme a descrição. Uhum. Volto lá? Conforme? Volta no descrição, né? Descrição. Conforme a descrição. Lembre-se, tá? Já que a gente está falando do comércio da Ásia com a Europa, tendo por base de troca, como cenário de troca, Constantinopla, naturalmente, o que eles vão trazer do Oriente para o Ocidente? Essa maravilha deliciosa, o Damasco.